Deus. Eu quero ler com os irmãos o texto de João capítulo 11, e nós vamos não ler do verso 1 a 19, mas nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vamos ficar aí no verso de número 5. Nós vamos pensar nesta noite sobre a dúvida de João Batista. É o tema proposto para falarmos nesta noite. Eu quero, antes de meditar na palavra, ter um momento de oração por Naomi. Naomi é filha do nosso irmão Zé Carlos e da nossa irmã Natilúcia, e ela está internada, está bem, graças a Deus, mas ela está internada, recebendo antibióticos, e eu quero pedir orações da igreja por ela. Também pelo pastor Arnaldo, pai da irmã Linda Selma, membro da nossa igreja, está internado ali no Hospital de Ávila. Então também quero pedir oração por ele. E quero também comunicar à igreja a chegada de Fred. Fred é o mais novo membro do hall de bebês da igreja, filho de Gabi e de Alexandre, né? Então, nasceu ontem, nasceu ontem. Então, participa da igreja e quero orar pela vida desses que citei. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que renova. Nós agradecemos e pedimos ao Senhor pela vida de Naomi, Pai, que está sendo medicada, que está debaixo da Tua mão poderosa. Pedimos também pelo pastor Arnaldo, o Senhor conhece todo o quadro, toda a situação. Pedimos também pela vida dele. E também agradecemos pela chegada do Fred, e que os pais possam viver esse momento de gratidão ao Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar falando um pouquinho sobre João Batista. Nós falamos muito sobre João Batista, a respeito de João Batista, mas às vezes nós conhecemos pouco a respeito de João Batista. Então eu queria falar um pouquinho a respeito de João Batista, da história dele, para depois nós podermos tratar sobre a dúvida dele. João Batista foi o profeta que preparou o caminho do Senhor. No início das pregações, no livro de Mateus, nós pregamos uma mensagem sobre o tema O Arauto do Rei. E o arauto é aquele que vem anunciando que o rei viria. E João Batista, ele é esse arauto do rei. Ele é esse profeta que preparou o caminho para o ministério de Jesus Cristo. João Batista é o último dos profetas a anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Por quê? Porque depois do anúncio dele, Jesus veio. Então ele é o último dos profetas. Por isso, ele é chamado de arauto do Messias, de arauto do rei, porque ele é o último, ele é aquele que
antecedeu a chegada de Jesus. João Batista, ele nasceu aproximadamente no ano 7 antes de Cristo. Ele era filho de um casal idoso de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. A gente fala muito no Natal, depois a gente esquece deles, né? Sua mãe, ela tinha um grau de parentesco com Maria. Alguns chegam a relacionar as duas como prima. Então, Isabel seria prima da mãe de Jesus. Isso coloca Jesus e João numa relação de primo de segundo grau na nossa relação familiar, não é? Então, a maioria dos estudiosos defende essa tese, acredita assim. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos registros mais fantásticos das Escrituras, porque ele tem até alguma semelhança ao anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos, Isabel era estéril. Num determinado dia, quando Zacarias, já avançado em idade, ele estava exercendo as suas funções sacerdotais no templo, ele recebe a visita do anjo Gabriel. Eu tenho tentado lembrar quem me perguntou na saída do templo, eu vou lembrar quem foi. Foi um adolescente, eu acredito, onde estava na Bíblia que o nome do anjo Gabriel, né? Saber o nome do anjo que era Gabriel. E eu fiquei de apresentar depois, mas está aqui já a resposta, não é? Então, o anjo Gabriel, ele lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou que ele deveria ser chamado de João. Vamos ver em Lucas 1,13. Lucas 1,13, só para a gente associar, né, os evangelhos. Lucas 1,13, se puder coloca para a gente. Lucas 1,13, que vai nos dizer assim. Ok. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Que frase maravilhosa. A tua oração foi ouvida. Quem sabe nesta noite a tua oração não foi ouvida pelo Senhor? Quem sabe nesta noite o teu pedido não chegou ao trono da graça? Quem sabe nesta noite Deus já não enviou uma resposta para o pedido que você trouxe, que você fez a Ele, para o pedido que você tem orado em secreto ao Senhor? Porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. O anjo também disse que João seria repleto do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Lucas 1,15. Coloca aí para a gente também. Lucas 1, e verso 15. Lucas 1, verso 15. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. Diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado. Natural, né? Zacarias, diante do anúncio do anjo, ele
ficou meio que incrédulo. Sua esposa estéril, ele avançado em idade. E como agora aquela oração seria ouvida? Assim, Zacarias, ele foi sentenciado a ficar em silêncio, isto é, mudo, até que o menino nascesse. Lucas 1,62 vai nos dizer assim: e perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. Parece que ele só não estava mudo, mas ele ficou surdo também, porque o mudo escuta, né? E perguntaram a ele por acenos. Então, dá a entender que ele também nem podia falar, nem podia ouvir. Além de tudo isso, quando Maria recebeu a visita de Gabriel para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, o anjo também lhe falou sobre a gestação de Isabel. Está lá no verso 36 de Lucas. E eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que é chamada estéril. E a gente não pode deixar de ler esse versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Vamos dizer de novo: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nesse encontro de Maria e Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista saltou no seu ventre, né? Saltou na sua barriga. No tempo oportuno, Isabel deu à luz a João Batista. Na cerimônia de escolha do nome do menino, Zacarias recupera a voz. Zacarias fala. Inicialmente as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias. Normal, dá o nome do pai. Mas, quando Zacarias abre a boca, ele diz: não, o nome do menino é João, não é? Antes mesmo que Zacarias confirmasse o nome, escrevendo na tábua, né? Ele escreve, fala, escrevendo na tábua. Esses acontecimentos, eles trouxeram um grande temor ao povo, de modo que em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas as coisas que estavam acontecendo. Não era diferente aqueles dias dos nossos dias, né? Hoje a gente anda mais rápido porque a gente tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem... Bom, eu lembro que lá na minha época do Jordão, as notícias passavam de casa para casa, né? Uma casa contava para outra, contava para outra, contava para outra, contava, né? Mas alguém pegou esse método e criou o WhatsApp. Alguém pegou esse método e criou o Instagram, só oficializou, né? A gente pensa que o método é novo, mas não é não. Já tinha, o boca a boca ele já existia, né? Então, as coisas se propagavam. João Batista, ele cresceu no deserto da Judeia e em aproximadamente no ano 26 depois de Cristo, ele recebeu o chamado para exercer o seu ministério. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante os seus anos, em que até a própria Bíblia não relata, mas ele teria sido cuidado pelos essênios, que era uma comunidade bem evoluída nos estudos tratados na palavra. Os essênios, eles eram um grupo judaico, mas um grupo separatista, observavam a lei com rigor, não é? A Bíblia vai dizer que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Provavelmente não era, João Batista não comia só isso, tá? Não era só
gafanhoto e mel, gafanhoto e mel. Mas esse gafanhoto e mel dava o tom da sua dieta, né? Como se nos dias de hoje ele fosse alguém, antigamente era vegetariano, hoje já é vegano, né? Já é um estágio a mais do vegetariano. Logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como o pregador do arrependimento. João Batista pregava o arrependimento do povo. Arrependei-vos, voltai para o Senhor e sede batizado. E aí um grande número de judeus começaram a ouvir João Batista. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem para agradar aos ouvidos, mas era uma mensagem dura, era uma mensagem confrontadora, era uma mensagem que falava ao que Deus queria que ele falasse. João Batista não alisava, João Batista não massageava ego, João Batista não dizia o que as pessoas queriam ouvir, mas era uma mensagem extremamente contundente. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação, ao qual ele chamou de raça de víboras. Eu cresci em casa e com telhado, e era muito comum a víbora passear. Então, não sei se é a mesma víbora da época de João Batista, mas tinha o nome de víbora, que é aquela lagartixazinha bem branquinha, né? Bem branquinha. E quando cai em cima de você, misericórdia. Às vezes ela errava o caminho e caía em cima, né? Raça de víboras. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era preciso arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele o batismo no Rio Jordão. João, ele convocava para um arrependimento. João anunciava claramente que ele apenas estava servindo de arauto do Messias. João nunca quis ser o Messias. Mas ele disse: eu estou preparando o caminho daquele que virá depois de mim. E dentro deste contexto de João Batista, dentro da sua pregação, a pregação de João Batista, que tinha uma personalidade forte, ela incomodou. E ela incomoda Herodes. E Herodes, manda prender João Batista, chegando a mandar a pedido de uma mulher, chegando a pedir a cabeça dele, cabeça de João Batista. Mas antes de acontecer isso, João Batista está preso. E aqui a gente tem um paralelo. Enquanto João Batista está preso, o ministério de Jesus está começando a crescer. João Batista está saindo de cena, os milagres começam a acontecer, João começa a ouvir dos milagres, e João começa a ficar confuso agora. Tanto milagre acontecendo, e eu estou preso aqui. Ele será realmente o Messias? E aí João manda os seus discípulos perguntar a Jesus. Não era que João estivesse descrendo de Jesus, mas era que João, ele não estava entendendo se o Messias estava ressuscitando mortos, se o Messias estava fazendo milagre, porque ele, João, o arauto do rei, aquele que preparou o caminho do Senhor, estava preso. Talvez nessa noite alguém se questionou assim: por que eu estou enfrentando um problema? Eu sou crente em Jesus. Por que eu estou enfrentando luta? Eu sou crente em Jesus. Por que Jesus não me livrou do problema? Por que Jesus não livrou da luta?
Falei aqui de Naomi, que está lá no hospital. E tem uma coisa que deixa o pai inquieto, é ver filho doente, né? Eu lembro que a primeira vez que uma das minhas filhas pegou um tal de rotavírus, e quando eu vi colocar o soro na veia, meu Jesus, né? Como o pai sofre, como o pai quer o lugar, isso, como o pai quer o lugar, né? E para minimizar ali, eu peguei um bonequinho que ela tinha, e eu enfaixei o braço do boneco, eu botei um soro no boneco, para meio que ela entendeu. Mas é algo assim que mexe muito, né? Que mexe muito quando a gente vê. E por que a gente vê tudo isso? Porque a gente passa, né? Por lutas, que a gente vê nossos filhos sofrer, porque a gente sofre, porque Deus nos deixou. Não, em momento algum. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Agora, quando enfrentarmos uma luta, pense: ai de mim se o Senhor não estivesse nessa luta. Ai de mim se o Senhor não estivesse comigo. A luta está grande, a luta está pesada, mas se o Senhor não estivesse comigo, seria muito pior. Falei daquela escritora que disse: parabéns a quem tem fé. Quem tem fé, quando passa por lutas, tem a quem recorrer. E quem não tem fé, vai recorrer a quem? Vai pedir a quem? Então Deus não nos deixa. Só que os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. João Batista diz: vai lá, vai saber se ele é mesmo o Messias. Por que é que eu estou preso aqui? E Jesus diz: olha, diz a João que o cego vê, o paralítico anda, o leproso é curado. Jesus estava dizendo: tudo o que está predito nas Escrituras estão cumprindo. Jesus não nos deixou, não nos abandonou. As lutas vêm. As lutas fazem parte do nosso ser, mas o Senhor não nos deixou, o Senhor não nos desamparou. O texto que é objeto da dúvida é o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar, Mateus 11, 2, és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? E aí, meus queridos e amados, Jesus responde, né, a ele, dizendo que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Tudo que João viu gerou uma expectativa nele. Mas ele estava preso. E dali ele não sairia daquela prisão. Por quê? Porque Deus tinha outros propósitos, né? Deus tinha outros propósitos. João Batista certamente não entendia porque ele ainda permanecia preso, perseguido, já que o Messias estava em cena. Porque o Messias permite que eu permaneça aqui preso injustamente. Certamente essa dúvida estava no seu coração. Porque chegamos a uma primeira conclusão, de que João Batista, ele não está sendo descrente. Ele não está descrendo de que Jesus era o Messias. O que ele está é buscando entender. Será que existe algo que você não está compreendendo bem? Será que tem algo que você precisa que o Senhor lhe responda? Jesus responde a ele: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Observe que na resposta de Jesus, ele trouxe à tona as obras que ele estava realizando. Meus queridos, tudo isso nos ajuda a entender que nem sempre nós
humanamente falando, vamos conseguir compreender os desígnios de Deus. Nós não vamos compreender. Há muita coisa que a gente vai ficar sem entender. Só no céu a gente vai saber a resposta. Porque a gente não alcança. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: Deus nos ama e Ele está no controle da nossa vida. Temos que aprender a equilibrar nossas expectativas, nos submeter à vontade do Senhor, ainda que ela esteja parecendo contrária ao que esperamos. Foi o que João Batista fez depois de ser instruído por Cristo. Ele entendeu que deveria confiar na ação de Deus, entendeu que o Senhor faria o melhor, faria da melhor maneira, faria da melhor forma, da forma mais abençoada, para que o seu nome fosse engrandecido. João Batista foi muito importante, porque seu ministério marcou o início do tempo do cumprimento das promessas de Deus. Que você possa compreender as coisas que estão acontecendo na tua vida. E que, se não compreender, que você possa ter a direção do Espírito Santo para aceitar as coisas. Porque tem coisas que a gente vai compreender. E tem coisas que a gente vai aceitar, mesmo sem compreender. Mas a gente vai aceitar, porque são os desígnios do Senhor para a nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos dar o ministério de louvor para a gente cantar aquela canção que diz que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constrange.